A emergência humanitária provocada pelas enchentes no sul do país reacendeu a necessidade de se pensar em mecanismos que ajudem a evitar ou, pelo menos, a amenizar os estragos provocados pelas mudanças climáticas. Para o ativista ambiental Ian Coelho, da ONG Jovens pelo Clima, nós estamos pagando uma conta que foi fechada há muito tempo graças ao descaso com o meio ambiente. A gente não está falando de perda de dinheiro, a gente não está falando de perdas materiais, a gente está falando de perda de vidas humanas, a gente está falando de perda de capacidade, de gente, de pensamentos, de sonhos. E isso é uma coisa que não tem como recuperar de forma alguma, né? Ele foi um dos convidados da audiência pública realizada pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara para discutir a criação de cidades sustentáveis, resistentes às mudanças climáticas. Marcos Woltmann, diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade, lembrou que, além das enchentes, a seca severa também castiga diversas regiões do país, principalmente no Nordeste. Em alguns casos, a elevação da temperatura média foi de mais de 3 graus Celsius desde o início da medição, ainda nos anos 60. É a realidade que já é vivida no interior, numa área inclusive que muito próxima a pontos já confirmados dos primeiros indícios de desertificação no Brasil. Ou seja, é disso que a gente está falando. Nós não estamos mais falando de teoria, nós não estamos mais falando de papo de cientista, nós não estamos mais falando de papo de ambientalista. Nós estamos falando da realidade. Para a pesquisadora da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, à medida que as mudanças climáticas forem se intensificando, bilhões de pessoas agrupadas em grandes cidades estarão em risco. Então, o Brasil tem um enorme desafio junto com outros países do mundo em desenvolvimento, mas tem algumas vantagens, né? Como já dito aqui, tem uma capacidade científica, acadêmica bastante consolidada, tem movimentos sociais importantes que eu acho que podem contribuir na questão urbana e na questão rural. Eu acho que isso é um outro aspecto importante. Nós temos que considerar as paisagens e como é que o aspecto rural se associa à questão urbana também no Brasil. Adalberto Maluf, secretário de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, lembrou que a adaptação dessas cidades passa, em primeiro lugar, por uma mudança na mentalidade do cidadão. São coisas que a gente precisa pensar, porque os eventos extremos estão aí, ao mesmo tempo que a gente precisa ter cidades mais resilientes e preparadas para ele, e para isso a gente vai ter que trabalhar na mitigação, na redução das emissões, que passa pelo transporte público mais limpo, transporte ativo, a redução do transporte individual. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alertou para a urgência do tema e para a importância dos debates no Legislativo com a participação da sociedade. É urgente que a gente pense um modelo para que as nossas cidades possam tanto enfrentar as questões climáticas que vêm se agravando, quanto se adaptar para enfrentar ocasiões como essa. Mas, sem dúvida, isso passa por um debate mais profundo, mais estrutural, de repensar a forma como o homem lida com o meio ambiente, com o seu modo de produção,